Saudações a todos, irmãs, irmãos, todos os que meditam a palavra de Deus, todos aqueles que suplicam sempre ao Espírito Santo a sua luz para poder, mergulhando no mistério de Deus, transmiti-lo depois aos outros. Contemplar e transmitir aquilo que se contemplou, como ensinava São Domingos de Gusmão. Estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de João, uma leitura sequenciada, um pouquinho mais rápida, depois de termos passado pelas diversas etapas, digamos assim, desenvolvidas por São João na primeira parte do seu Evangelho, o livro dos Sinais. O capítulo 6, ele começa com a multiplicação dos pães e termina com o anúncio da Eucaristia. O conjunto do capítulo é o grande sermão do pão. O pão do qual Jesus fala é ele mesmo. Então nós temos um sermão do pão que termina com a Eucaristia. Antes de entrar nesse aspecto da Eucaristia, o sermão é simplesmente Jesus é o pão da vida. E depois vem algumas expressões que vão nos encaminhando para a gente pensarmos, ele é este pão consagrado que nós temos sobre o nosso altar. São João não relata a instituição da Eucaristia na última ceia, como fazem os outros evangelistas. Ele coloca o lava-pés no lugar da instituição, também para dizer que a Eucaristia é serviço, antes de mais nada. Não é objeto de culto, é serviço, é ensino. O que é que nós encontramos no capítulo 6? Jesus passou para outra margem do mar da Galileia, sempre o mar da Galileia, de um lado para o outro, ou de Tiberíades, por causa da cidadezinha de Tiberíades, hoje um ponto turístico bastante importante. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí se sentou com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Então temos em seguida a multiplicação dos pães e depois Jesus volta à montanha, como já vimos, exatamente no momento em que querem fazê-lo rei para ter o pão com facilidade. O que não é um mau desejo, mas Jesus não veio para isso. E também há um aspecto que pode não ser um tão bom desejo, ter simplesmente o pão de graça. O pão deve ser fruto do nosso trabalho. Depois, então, da multiplicação dos pães, no versículo 16, ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo no barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava um vento forte e o mar ia se encapelando, ou encrespando. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar. Jesus caminha sobre o mar. Algo extraordinário, mas não faz parte dos sinais que nós estamos destacando nesta primeira parte do Evangelho de João. Ficaram com medo, Jesus, porém, lhes disse, sou eu, não temais, sou eu, não tenham medo. Quiseram então recolher no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Aqui está dito que o próprio Jesus chegou rapidamente ao ponto em que eles pretendiam desembarcar. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos, ou seja, perceberam que alguma coisa tinha acontecido. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão.
Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? O lago não é tão grande, mas, digo, se você faz as coisas de carro, é claro que tudo se torna mais perto. Mas fazer ou a pé ou fazer com os barcos era um pouquinho mais demorado. Se você tem o lago aqui está Cafarnaum, aqui está Tiberíades. Então, esse movimento. Aqui está o outro lado, que seria o lado dos pagãos, onde Jesus também esteve e lá curou, libertou o processo de Gerasa. Depois, mais para o sul, sai o Rio Jordão, que continua para a direção do Mar Morto. Então a pergunta é: Senhor, como é que chegasse aqui? A turma corre de um lado para o outro, ou de barco ou a pé, e chega até onde Jesus está. Respondeu-lhe Jesus, é um pedacinho de discurso: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais. Quer dizer, em parte é porque viram os sinais, mas o significado do sinal, o que o sinal quer mostrar, isso vocês não viram. Mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Então vocês me procuram porque querem pão. Jesus, não é um mau desejo querer o pão, mas é preciso perceber no sinal do pão aquilo que o sinal indica. E talvez não estejam percebendo bem naquele momento. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai o marcou com o seu selo. Então aqui, promessa de um alimento que o Pai vai dar e que permanece para a vida eterna. A gente ouve e espera a explicação ou a plastificação daquilo que está sendo dito. Que aquilo que está sendo dito de forma teórica se apareça em forma concreta. Então, nós corremos atrás de Jesus porque queremos o pão. Aquele pão que a gente come para poder sobreviver. E ele diz, o Pai vai dar um pão, um alimento que permanece para a vida eterna. Que alimento é esse? Esperamos. O alimento que o Filho do Homem vos dará, pois o Pai o marcou com o seu selo. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem dará, pois Deus o Pai o marcou com o seu selo. Então, exatamente, o Filho do Homem dará este alimento. Pergunta de quem ouviu: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? A obra de Deus, responde Jesus, é que creiais naquele que ele enviou. Então aqui vem uma indicação clara do que Jesus está falando. Acreditar nele, crer nele. Ele é a pessoa central aqui. É preciso olhar para ele e crer nele. Que sinais realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu a comer. Quase ouvimos uma coisa assim: bem, é preciso crer no Senhor, então, por favor, dê pão para a gente. Ele acabou de fazer isso. Então, eles insistem, dê pão para nós. E o que acontece com este pão? É um sinal que aponta para Jesus, e eles não chegam a fazer a passagem ainda do pão material para o alimento que permanece para a vida eterna. Uma passagem que não é tão simples, precisa o tempo, precisa o desenvolvimento da graça, precisa a fé.